Boa noite, está no ar o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 20 de março. Você deve estar estranhando o porquê do Em Pauta Entrevista um pouco mais cedo, já que as nossas transmissões elas acontecem geralmente às 19 horas. Excepcionalmente, nós estamos aqui hoje às 18 horas para falar de um assunto importante que você já sabe muito bem, a gente vem discutindo algumas semanas, que é a questão do coronavírus. E é por isso que eu estou aqui. A Prefeitura de Bragança Paulista, ela deve fazer nos próximos minutos uma coletiva de imprensa, na verdade um pronunciamento, da Prefeitura sobre as novas medidas que serão adotadas em Bragança Paulista por causa do coronavírus. Então, por isso que nós antecipamos também a nossa transmissão. Hoje nós não estamos no Pires Musical Studio, quero agradecer mais uma vez ao Fabiano, nós estamos aqui na redação do Bragança em Pauta, justamente para trazer para você todas as informações. Antes da gente começar, a gente está aguardando aí a coletiva da Prefeitura, a gente quer alertar você que está nos assistindo com relação às fake news. Então evitem fake news, não compartilhe áudio, não compartilhe fotos, não compartilhe vídeos que vocês não sabem de onde veio. Compartilhe apenas notícias oficiais ou do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista ou de veículos de comunicação como o Bragança em Pauta ou Em Pauta Entrevista, que tem uma equipe formada, profissional, acompanhando todas essas notícias. Você vai me perguntar qual é a realidade do coronavírus hoje em Bragança Paulista. A realidade é a seguinte: nós tivemos 16 notificações, ou seja, pessoas que procuraram o hospital, os médicos entenderam que era caso suspeito, conforme a determinação do Ministério da Saúde, e essas determinações elas foram mudando com o passar dos dias, tá? Antes era qualquer um que tinha viajado, depois passou a ser pessoas que tiveram contato com outras, e aí agora são notificados apenas os casos graves, tá? Então, as notificações elas são feitas pelos hospitais. Aqui em Bragança Paulista, Santa Casa, Universidade e também o Hospital Bragantino. Eles fazem a notificação. Essa notificação, a pessoa passa por um exame, esse exame é feito no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que está recebendo exames de todo o estado de São Paulo. Então, é por isso que tem demora na entrega. Muita gente pergunta, por que tanta demora? E é por isso. Então, das 16 notificações em Bragança Paulista, 5 casos descartados, 11 investigação. E a gente tem uma notícia lamentável para dar, talvez você já tenha lido no nosso site, mas a notícia lamentável de hoje, que a gente lamenta profundamente, é uma morte de um idoso de 75 anos. Esse idoso, ele passou mal no dia 12, começou a ter os sintomas da gripe no dia 12. Ele teve contato com outras pessoas de outras cidades com casos que também era caso suspeito. E aí ontem ele deu entrada no Hospital Universitário São Francisco. Esse idoso veio falecer devido a complicações respiratórias. Não se sabe ainda se era Covid-19, se é coronavírus ou não. Por que não se sabe? Porque ontem foi feita a notificação, não se tem ainda o resultado do exame, deste idoso de 75 anos, então, que faleceu aqui em Bragança Paulista com suspeita de coronavírus. Os casos de coronavírus pelo mundo inteiro, eles só aumentam. Alguns países, algumas cidades, elas têm tomado medidas drásticas, inclusive de fechar a cidade, fechar o país. A Argentina, por exemplo, é um país que está totalmente isolado a partir de agora. No Brasil ainda não foi tomada essa determinação, mas medidas devem ser tomadas aqui com relação à Bragança Paulista pelo prefeito Jesus Chedid.
Nos próximos minutos deve acontecer em Bragança Paulista um pronunciamento das autoridades com relação às medidas que serão tomadas. O que a gente pode adiantar para vocês é o seguinte: o Ministério Público aqui de Bragança Paulista, ele já encaminhou para a Prefeitura e a Prefeitura deve informar já. Essa live vai começar lá no gabinete, a gente vai fazer essa transmissão. A Prefeitura recebeu do Ministério Público algumas recomendações. Eu vou ler o documento do Ministério Público, né? Eu peço até desculpa para vocês, a gente está ao vivo todo o tempo recebendo informação, então eu vou ler aqui o Ministério Público diante de toda a situação, diante de toda a pandemia, o que o Ministério Público recomenda. Ele recomenda então aos municípios, não só de Bragança Paulista, mas Bragança Paulista, Pedra Bela, Tuiuti e Vargem. Ele recomenda então suspender todas as atividades e serviços privados que não são essenciais. Quais são esses serviços? Academias, clubes, shoppings, cinema, teatro, restaurante, lanchonete, lojas de conveniência e o comércio em geral. Tá? É uma recomendação do Ministério Público, da promotora Ana Maria Bozo. Ela faz essa recomendação para a Prefeitura. A Prefeitura deve emitir já um decreto, nós estamos aguardando este pronunciamento da Prefeitura e você que está nos acompanhando aqui no Em Pauta, é ao vivo de verdade, eu repito, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam então assistir com a gente e ouvir também a transmissão da Prefeitura que nós vamos colocar aqui já. A Prefeitura deve anunciar as medidas que serão tomadas a partir dos próximos dias. Eu venho reforçar o meu pedido para você que está nos assistindo, que tem mais de 60 anos, fique em casa, né? E você que por algum motivo não pode ficar em casa, porque a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, né? A gente tem que agradecer, inclusive, aos médicos, às enfermeiras, os profissionais da área de segurança que estão todos trabalhando, né? Lavem bem as mãos, tomem todos os cuidados de higiene. Se você está em algum lugar que você não pode lavar as mãos, passe álcool gel, né? É sério, né? A secretária Marina de Fátima Oliveira, ela fez hoje um pronunciamento no gabinete da Prefeitura e ela deixou bem claro que não é motivo para pânico, mas é hora das pessoas se recolherem. E ela também disse que apesar da gente não ter caso confirmado ainda aqui em Bragança Paulista e em toda a região, a hora agora é da gente ficar atento sim, né? Ela disse que é motivo de preocupação sim, e é para que a gente fique em casa, né? Fique em casa e tome as medidas de higiene quando for sair. Hoje a gente viu pela cidade muita gente nas filas dos bancos e não tendo essa distância de 1 metro, 1,5 metro. Agora o Ministério da Saúde tem falado até em 2 metros de uma pessoa com a outra. Por quê? O que transmite, né? O que faz, como se ocorre a transmissão do coronavírus? É pelas gotículas da saliva. Eu vou pedir para você, nós temos algumas perguntas aqui já, o pessoal participando com a gente ao vivo de verdade, né? Será que é verdade que morreu por causa do coronavírus? A Tainá Elisandro Rodrigues Dias perguntando pra gente. Tainá, como eu disse, né? Você que está chegando agora. Morreu um idoso de 75 anos, estava internado no HUSP com suspeita. Provavelmente seja porque ele teve contato com outras pessoas que também estão com sintomas de suspeito. Mas não há como confirmar sem o exame. Os funcionários vão trabalhar nas empresas e muitos retornam para casa onde sempre tem idosos. A Sandra Souza nos perguntando. Sandra, para essas pessoas, as autoridades, os infectologistas, eles têm dado uma recomendação, né? Evitar entrar na casa com o sapato que usa, tomar banho assim chega, lavar as mãos, não ficar junto com os idosos, né? Para que os idosos eles sejam preservados. Então é por isso agora é uma hora de recolhimento. Quem mais? O Delvail Domingues Filha. Eu não tô muita gente, né? O seu Devail aí, Delvai Domingues, falando por que a gente está noticiando se a gente não tem certeza.
todas as nossas notícias são certezas. Então, a certeza que a gente tem é que morreu um homem de 75 anos, tá? Cujo exame ainda não ficou pronto. As autoridades, elas divulgam justamente para alertar você do que acontece, né? Para alertar você que tem suspeita, casos graves, gente internado na UTI. Não é para ninguém entrar em pânico, é para a gente fazer a nossa parte. Higienização e hora de se recolher. Então é por isso que nós estamos dando esses casos, noticiando essa morte. Assim como foi feito em rede nacional, em casos suspeitos também em São Paulo. Vocês podem acompanhar, eu vou até pedir para o Felipe dar uma olhada aqui se ele consegue checar para mim, em São Paulo quantos casos tem de mortes e mortes de pessoas com suspeita, porque a gente não espera justamente para isso. Pra todo momento para saber da evolução do quadro clínico de cada um deles. Pedimos à população, mais uma vez, restrição de circulação. Precisamos que as pessoas fiquem em casa. A cada dia a restrição ela vai aumentando de acordo com os casos que temos como suspeitos e confirmados, e no nosso caso aqui nenhum confirmado ainda. Ao vivo essa coletiva. Conosco dessa luta contra o coronavírus no nosso município. Para isso, teremos agora a fala do nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Tiago, que fará uma atualização do decreto editado pelo nosso prefeito na segunda-feira, onde ele decretou a situação de emergência em nosso município por conta da pandemia de coronavírus. Boa tarde, Marina. Boa tarde aos munícipes que nos acompanham. Eu sou o Tiago, secretário de Assuntos Jurídicos do município de Bragança Paulista. E eu venho aqui apresentar à nossa população um novo decreto. Na verdade, é uma atualização do decreto de segunda-feira, onde nós decretamos a situação de emergência pela coronavírus, né? Já é uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. Então, o município vem desde bem antes, já adotando outras medidas, como a criação de uma comissão interna por parte da saúde, e segunda-feira, infelizmente, não restou outra alternativa senão publicar e decretar a situação de emergência. No dia seguinte, o município fez já algumas atualizações, recebendo novas orientações. E como o decreto inicial já previa, a gente vai estar sempre atualizando de modo a tornar mais público, mais comunicativo a população, de forma que a gente traga a tranquilidade e a segurança devida. Sabemos que isso é uma situação inédita, vivenciada em nosso país, não somente em Bragança Paulista, mas em todo o nosso país e infelizmente no mundo, que já viu outras questões internas. A recomendação inicial, pessoal, a partir das recomendações do Ministério da Saúde. Então, eu vou fazer um resumo, vou trazer os principais tópicos deste momento. Momento esse em que o município vai acompanhar o que já está ocorrendo em alguns municípios, e em especial, não somente para as medidas já adotadas pela nossa administração, pela municipalidade. O município já havia uma expectativa de publicar um decreto hoje na hora do almoço, mas nós recebemos uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, trazendo outras medidas e outras circunstâncias. Tivemos a oportunidade de conversar com a promotora responsável, onde ela passou outras orientações, especificou mais alguns detalhes, e o município vai ter a oportunidade agora de trazer a nossa população. A gente pede que antes dessa reunião, conversando com a Marina,
o que ela tem recomendado para nós é que a população, sim, respeite as orientações. A gente tem a oportunidade de sair dessa o quanto antes e, enfim, e voltar a crescer novamente. Então, nossos amigos que estão nos acompanhando, o decreto inicial para todos acompanhar, problema na retransmissão do sinal que é o decreto 3.200, né? A prefeitura está fazendo pronunciamento, nós não estamos acompanhando direto do gabinete, até por causa do coronavírus. A prefeitura adotou esse sistema, então ela faz a transmissão nas suas redes sociais e a gente está retransmitindo isso para você. A secretária Marina já falou e agora também o secretário de Assuntos Jurídicos, o Dr. Tiago, falando justamente sobre aquilo que eu estava comentando aqui com vocês. O Ministério Público, ele fez algumas determinações para a Prefeitura de Bragança Paulista, Prefeitura de Tuiuti, Pedra Bela e Pinhalzinho, com relação à restrição. A doutora Ana Maria Buoso, a promotora Ana Maria Buoso, a recomendação que ela faz é para que se feche tudo para o combate do coronavírus. Nós estamos aqui retomando, né, a nossa técnica para voltar esse pronunciamento, o Dr. Tiago falando agora, neste momento, sobre a situação aqui de Bragança Paulista, como fica as novas medidas adotadas, então, pela Prefeitura de Bragança Paulista. Eu lembro que é ao vivo de verdade, você pode compartilhar para que mais pessoas assistam com a gente, né? Para que mais pessoas possam também tirar as suas dúvidas. Eu vou estar aqui com todas as informações. Vamos então de novo lá para a Prefeitura de Bragança Paulista. Serão mantidas, porém, com a observação de que os responsáveis adotem sim os mecanismos de higienização e, em especial, como nós dissemos no início, que adotem medidas que evitem a aglomeração. Isso é crucial, isso é importante que os responsáveis, as pessoas que estão também ali na linha de frente, que eu sei que tem toda uma situação comercial, até mesmo de abastecimento das famílias, que nos ajudem adotando essas medidas de combate à aglomeração. O importante é que tenha atendimentos individualizados, medidas de higienização, então continue dessa forma. E em relação às feiras do município, nós sabemos que muitos gostariam de abrir ou reabrir algumas atividades, mas acatando essas recomendações de nível federal e estadual, de acordo com os especialistas técnicos da área, recomendação do Ministério Público, então as feiras ficam mantidas no seu fechamento para os produtos in natura. E aí nós acrescentamos que o descumprimento das medidas adotadas pela municipalidade em relação a esses permissionários, não restará outra alternativa a não ser a possibilidade de cassação do ato permissionário. Então a gente pede esse respeito, entendemos as complicações, mas a gente está aqui pautado em adotar medidas de combate ao vírus e ao mesmo tempo a proteção à vida. Então essa é uma das medidas que a gente adotou. A gente sabe que às vezes a administração, o poder público, ele tem que ser incisivo, pensando no coletivo, na coletividade, e uma dessas formas foi a que nós adotamos aqui. Então, aos permissionários, aqueles que estão paralisados, o município vai conceder o desconto correspondente a essa paralisação, aos seus atos permissionários, àqueles que estão paralisados, em virtude de toda essa condição. Então, da mesma forma, o município também abre essa condição. E andadouros, praças, parques e jardins públicos para a realização de manifestações, atividades culturais, recreação, atividades religiosas, entre outras ações de cunho coletivo no âmbito do município de Bragança Paulista. Novamente, é mais uma medida, a gente sabe que ela é restritiva, mas pensando na saúde e na vida da população nossa local, ok?
Então, em relação às medidas internas adotadas pelos secretários, elas ficam mantidas. Não, às vezes não é vista para fora, mas ela é muito importante para a administração. Eu vou apenas citar alguns exemplos, como recursos humanos, algumas questões em relação ao financeiro, ao próprio jurídico, em que nós temos as medidas de urgência e emergências que elas continuam valendo normalmente, por isso nós estamos adotando mecanismos de plantão dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos a título de exemplificação. Ok? Uma das coisas também que nós acrescentamos é que aos funcionários, aos nossos colaboradores acima de 60 anos, com restrição médica, que não venham ao posto de trabalho, mas por alguma questão técnica ou por alguma questão profissional, ela é imprescindível a exatamente a manutenção do expediente, que ele trabalhe em casa e o seu secretário, a sua pasta, seja responsável para adotar uma forma de a gente conseguir esse trabalho, que ele continue a contribuir com a administração. Com a exceção, inicialmente nós tínhamos colocado os profissionais da saúde, os profissionais diretos da Secretaria de Saúde e da organização social, que é a empresa contratada para ajudar na gestão, e também nós estamos acrescentando os profissionais da Secretaria de Segurança. Então é uma forma de a gente ter aí agenda escolar. Então toda a agenda escolar de 2020 necessariamente, como já tem ocorrido em outros municípios, até mesmo no estado de São Paulo, nós estamos fazendo pequenas alterações de datas. Depois, para ficar mais fácil, a gente vai colocar as datas certinhas na internet, para facilitar. Eu vou dispensar a leitura agora para a gente conseguir avançar mais um pouco, mas as férias escolares, as férias Covid, e assim a gente vai seguindo. Em relação ao transporte coletivo, teremos uma alteração pontual, com redução de 30% referente ao entre picos, que seria entre a manhã e a tarde, dentro do transporte coletivo de Bragança Paulista, devendo a empresa adotar os mecanismos de higienização, porém, as linhas, os horários de picos, sábados, domingos e feriados e da zona rural ficam mantidas em sua integralidade, conforme contato da Secretaria de Mobilidade junto à empresa responsável. O transporte escolar, em virtude da suspensão das aulas, o transporte escolar foi suspenso, já houve a devida comunicação à empresa e a gente segue com a questão. Em relação ao serviço do mototáxi, que a gente sabe que tem grande importância em Bragança Paulista. Então nós fazemos apenas recomendações para que quem for utilizar o serviço use, se puder, o próprio capacete, se não exija touca descartável para que a pessoa pode usar, e veja as condições de higiene, tanto da própria moto como do próprio equipamento disponibilizado aí para fazer. Isso já é uma obrigação pela lei municipal. A gente pede aí para que quem for utilizar esse serviço também contribua com o município nessa fiscalização. A gente segue e, enfim, chegamos nas recomendações do Ministério Público. Então, tudo isso, essas alterações pontuais, que já era de interesse da administração, eles vieram no mesmo intuito e atendendo a recomendação do Ministério Público. Então, creio que seja até o que está sendo mais procurado por parte da população. Eu vou apenas ler esses dispositivos para que a gente possa, e obviamente a Secretaria, ficamos à disposição para esclarecimentos posteriormente. Então, a gente ratifica as recomendações do Ministério Público, que foram emitidas pela 5ª Promotoria de Justiça de Bragança Paulista, hoje, em 20 de março, determinando a suspensão de todas as atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias,
clubes, shopping centers, cinemas, teatros, comércio em geral. As exceções: para as atividades voltadas à saúde humana e semoventes, animais, pet shops, veterinários, supermercados, restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, fornecimento de água mineral, posto de combustível, gás, poderão adotar medidas de atendimento e questões de abastecimento à saúde, à subsistência, elas ficam mantidas desde que é adotado esses mecanismos específicos. Nós estamos, da mesma forma que houve a recomendação e o município já tinha atendido, então outras recomendações são as mesmas adotadas pelo município e a gente vai publicar o decreto ainda hoje, onde a gente vai tornar disponibilizado a todos vocês. Então, seguindo, nós estamos disponibilizando a Guarda Municipal, como nós falamos, os colaboradores mesmo acima de 60 estarão à disposição, onde a gente vai autorizar a Guarda Municipal a debelar ou dispensar qualquer forma de aglomeração de indivíduos, isso baseado no nosso Código Penal, exatamente pela condição de situação de saúde pública que nós estamos vivendo. De qualquer forma, também a gente já está com a Secretaria de Saúde devidamente orientada para a aquisição de serviços, insumos e materiais, para que a gente possa enfrentar essa questão de maneira objetiva e direta e, o mais importante, rápida e suficiente para que a gente possa afastar todo e qualquer perigo. A gente sabe que ele beira aí, infelizmente, as nossas portas, mas pelo menos a administração, a população, contamos que com essa força, com esse esforço, a gente consiga superar e fazer. Então, assim, essas são as medidas. Outros casos, outras regulamentações, a gente adianta que já poderão ser emitidas em breve, conforme as coisas vão acontecendo. Acho que a população verificou que hoje o Estado de São Paulo decretou calamidade pública, já uma situação um pouco mais agravante, exato pelo fato de nós termos outras condições, outras situações, que conforme a gente vai conversando, a gente vai continuar em plantão, a gente vai adotando. Enfim, então são essas as observações que a gente queria passar à população. Volto a insistir, ficamos, não somente o jurídico, mas todas as secretarias estarão à disposição para novos esclarecimentos. Sim, ficamos à disposição, contamos que vai dar tudo certo e boa sorte para todos. Esse foi o pronunciamento, então, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Dr. Tiago, que é secretário de Assuntos Jurídicos, e também da Marina de Fátima Oliveira, que é secretária municipal de saúde. Agora o Felipe Granado também está aqui comigo, ele está apurando as informações. Felipe, quer dar uma boa noite? Boa noite a todos do Bragança em Pauta, do Em Pauta Entrevista, que estão acompanhando o desdobramento dessa questão do coronavírus aqui em Bragança Paulista, e a gente vem aqui para dar apoio na apuração das informações. São muitas informações chegando, muitos boatos também chegando, muitas pessoas com muitas dúvidas, e esperamos que a gente consiga diminuir esse número de dúvidas da população que está mandando aqui as mensagens para a gente. Felipe vai me ajudar, então, como ele falou, muitas mensagens chegando, na medida do possível a gente vai informando vocês. Para quem chegou agora e não acompanhou a entrevista do Dr. Tiago e da Marina de Fátima Oliveira, secretária de Saúde, o que nós temos hoje em Bragança Paulista são 16 notificações de casos suspeitos, 5 deles já descartados. Então vamos falar a partir de agora de 11 casos de investigação. Desses 11, infelizmente hoje a gente teve o óbito de um idoso de 75 anos. Esse idoso ele não foi viajar para a Europa ou para alguma outra área contaminada. Na verdade, ele teve contato com outra pessoa que teve um caso suspeito aqui em Bragança Paulista. E ele faleceu hoje
com complicações no hospital universitário. São esses os dados de coronavírus que a gente tem, então, relacionado hoje em Bragança Paulista. E a Prefeitura, ela recebe do Ministério Público algumas recomendações, e a Prefeitura, que na segunda-feira já tinha emitido um decreto recomendando a suspensão das aulas na rede particular, suspendendo a aula na rede municipal a partir de segunda-feira, escolas municipais e estaduais todas fechadas, as escolas particulares, elas aderiram a esse chamado da Prefeitura, também fechada. A Secretaria de Assuntos Jurídicos hoje deve publicar já, e o Dr. Tiago estava falando isso no seu pronunciamento, algumas medidas. Uma delas a partir de amanhã, né, a partir da publicação desse decreto, então, 30% de redução do transporte coletivo em Bragança Paulista, justamente para evitar, a gente sabe que o número de pessoas circulando na cidade vai ser menor, então também tira os ônibus de circulação, 30%. E recomendação para que os mototáxis sigam as medidas de higiene que já constam na lei de mototáxi em Bragança Paulista. Mais alguma informação, Felipe? Muita informação, muita pergunta chegando aqui na nossa página, tanto na live que a gente está realizando, como na publicação anterior, que a gente acabou um pouquinho antes de iniciar essa live. Tanto com você e na sequência com o pronunciamento lá na Prefeitura, muita gente perguntando por que a divulgação deste caso suspeito. Acho que cabe um esclarecimento da nossa parte, por que a divulgação de um caso suspeito. A divulgação da morte do caso suspeito, ela acontece justamente para alertar você que está nos assistindo, né? Isso foi feito também, não somos nós aqui, a gente tem recebido durante esse período muitas críticas, né? Mas para você que está nos assistindo e acompanha o noticiário em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, funciona assim justamente para alertar você, para alertar que, embora ainda não tenha confirmação, e é normal que a confirmação demore, porque o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, é o instituto que faz os exames do estado inteiro, está sobrecarregado. Então, apesar de demorar, é uma forma das autoridades, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vem a público e fala que tem um idoso que morreu com suspeita dessa doença, para a gente ter noção que pode ser que o vírus está aqui sim em Bragança Paulista. Hoje eu ouvi, inclusive, uma entrevista da chefe da divisão de Vigilância Epidemiológica de Atibaia, onde ela fala justamente isso, que ela não tem como controlar, inclusive, se tem casos suspeitos em Atibaia, e o mesmo vale, casos confirmados em Atibaia, e o mesmo vale para Bragança Paulista, porque tem muita gente, tanto de Bragança como de Atibaia, que pega e vai fazer exames na rede particular em São Paulo, ou faz exames em cidades que estava. Esses números não são contabilizados nas cidades. Então, a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Atibaia disse, inclusive, acredito que o vírus já está sim em Atibaia, e nós acreditamos também que está sim já aqui na nossa região. Não é motivo para pânico, ninguém tem aqui o objetivo de colocar pânico nas pessoas. Nosso objetivo é totalmente ao contrário, é fazer com que você não divulgue fake news e se previna, fique em casa, mantenha os idosos com mais de 60 anos em suas casas, mesmo aqueles que têm toda a disposição do mundo, que trabalham, que estão saudáveis, porque o vírus ele tem uma incidência maior nas pessoas com mais de 60 anos. Outro questionamento que tem bastante gente fazendo aqui na nossa transmissão é com relação ao comércio da cidade. É uma preocupação geral dos comerciantes, dos funcionários e também da população que tem esse hábito ainda de, embora todo esse apelo para você não sair de casa, ainda existe uma parcela da população que tem frequentado o comércio local. E nós entramos em contato aqui com o secretário especial de gabinete da Prefeitura, J. Malum, e ele confirmou que sim, haverá o fechamento do comércio na cidade. A gente está apurando aqui a data certa, se vai haver um período, mas modificações ocorrerão sim
no comércio de Bragança Paulista. É uma novidade que aconteceu agora nesse pronunciamento da Prefeitura. Até porque foi uma recomendação do próprio Ministério Público, né? O Ministério Público, a Justiça tem agido também, além das determinações do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, do governador João Dória, que tomou medidas com relação ao Estado e com relação à capital, né, a São Paulo, onde tem o maior número de casos de todo o país. A Justiça ela tem agido, por exemplo, proibiu no final de semana celebrações de missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E agora a Justiça em Bragança Paulista, o Ministério Público, a doutora Ana Maria Buoso, ela emitiu um comunicado para a Prefeitura com algumas recomendações. E uma delas é justamente a suspensão de todos os serviços que não são essenciais, todos os comércios, academias. E a Prefeitura deve publicar, né, esse decreto, a Prefeitura fez esse pronunciamento explicando o que está acontecendo, quais as medidas tomadas justamente para combater o avanço do coronavírus aqui no nosso município, aqui na nossa região. Porque é importante que você obedeça às autoridades, fique na sua casa, mantenha a higienização das mãos, porque o sistema de saúde ele precisa dar conta desses atendimentos. A maioria dos casos não são graves. Na maioria dos casos, as pessoas ficam sim em suas casas, tratam da doença em suas casas. 20% deles vão parar no hospital, né? Alguns poucos casos graves, alguns casos vão para UTI, né? Perto do todo são poucos, mas a gente tem visto aí números alarmantes na China, na Itália. Então é para que evite também o colapso nas redes, nos hospitais, tanto nos hospitais públicos como no hospital privado. Então é por isso que é importante que você, jovem que está nos assistindo, entenda que para você a gripe, o coronavírus pode não ser fatal, mas pode ser para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio, para um ente querido. Então faça você também a sua parte. Mais perguntas, Felipe? As pessoas estão bem preocupadas com relação ao comércio. De fato, é uma questão bem delicada, porque envolve o emprego de muita gente. Boa parte da renda de Bragança Paulista depende do setor varejista, do setor comerciário, e as pessoas estão muito preocupadas, perguntando aqui a Mirela Montanari, a Elizabeth Moraes, a Silvana Xavier, a Bia Gradis, muita gente querendo saber sobre o comércio. Então a gente confirma que vai haver sim mudanças com relação ao comércio da cidade, e até o final aí da live a gente pretende passar para vocês qual a data correta que vai ocorrer essa mudança. A gente já está em contato com o pessoal da Prefeitura para trazer essa informação aqui para vocês. Inclusive, a Renata Minato está fazendo uma pergunta também, se gostaria de saber se vai ser fechados os hotéis e as pousadas do município. É uma recomendação do Ministério Público. A gente está esperando esse decreto da Prefeitura, que deve ser publicado em breve também nas redes sociais da Prefeitura, para saber como fica isso. Mas isso é uma recomendação do Ministério Público. A doutora Ana Maria Buoso, promotora, ela fez essa recomendação. Então, eu vou até ler as outras recomendações do Ministério Público para que vocês possam entender, né? O Ministério Público ele recomenda o fechamento de academias, bares, lanchonetes, que fiquem abertos só os estabelecimentos de caráter essencial, e também o Ministério pede que sejam suspendidas as férias deferidas ou programadas dos servidores nas áreas de saúde, segurança urbana, assistência social e do serviço funerário. A Prefeitura ela já tinha emitido um decreto suspendendo as férias dos servidores da saúde. Agora essa medida, o Dr. Tiago, você que estava nos acompanhando desde o início, pôde ver que vale também para os profissionais de segurança pública, né, da Guarda Municipal. Aliás, os guardas municipais com mais de 60 anos, eles tinham também sido dispensados do trabalho e agora eles devem voltar a trabalhar justamente por causa dessa situação emergencial. A gente sabe
que é um momento difícil, né? Todos gostariam de poder estar em suas casas, mas é claro que profissionais da área médica, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, policiais, jornalistas, muita gente não vai poder parar de trabalhar. Então é por essas pessoas que a gente pede também para que você fique na sua casa e atenda às recomendações. A Suelaine Freitas está perguntando aqui para a gente, Ana. Boa tarde, os supermercados irão continuar abertos? Sim, nós entramos em contato ontem com 4 grandes supermercados aqui de Bragança Paulista, o Convém, o Comercial Esperança, o Supermercado Mendonça e o União. E a informação passada para nós é que o horário de atendimento, um desses 4 estabelecimentos, tem um horário diferente, mas eles estão funcionando no seu horário normal até o momento. Também não há nenhum tipo de restrição de horário de grupos. Em alguns lugares comentou-se de ter um horário específico para idosos, um outro horário específico para as outras idades, mas não. Permanece o horário normal para todas as pessoas e a orientação de todos os supermercados é que os idosos peçam para parentes, amigos, vizinhos, que não sejam idosos, obviamente, que possa realizar essas compras para eles não se exporem ainda mais. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta. Você que tem alguma dúvida pode mandar para a gente, que a gente está ao vivo de verdade, então vai tentar esclarecer todas as dúvidas. A Carla Araújo está perguntando quanto tempo demora os resultados dos exames. Carla, os exames são colhidos aqui em Bragança Paulista e enviados para São Paulo, para o Instituto Adolfo Lutz. É bom lembrar que este instituto não faz exames exclusivos de Bragança Paulista, ele está recebendo exames de toda a cidade. Tem demorado, em média, a gente tem visto aí uns 7 dias para a divulgação desse resultado desses exames, mas podem demorar até 14. Informação de hoje, Ana, é que o Instituto Adolfo Lutz está fazendo 7.000 exames. Então existe uma fila de 7.000 pessoas de todo o estado de São Paulo aguardando o resultado. Bragança tem quantos números aguardando o resultado? 11. 11, tem Bragança 11. Então são 11 exames de Bragança no meio desses 7.000 ainda aguardando o resultado. É difícil essa espera, mas é preciso um pouco de paciência também. Todos nós estamos ansiosos para saber se de fato os casos suspeitos de Bragança são confirmados ou não, mas o montante de fato é muito grande. Tem gente que está chegando agora e pedindo para a gente falar como estão os números, então eu vou repetir mais uma vez. Foram 16 notificações, 5 descartados e 11, não, então são isso mesmo. 16 notificações, 5 descartados, 11 estão em investigação. Desses 11, infelizmente, um idoso de 75 anos que teve contato com uma outra pessoa de um caso suspeito faleceu hoje no hospital universitário. O que a gente pede para vocês? Ontem a gente foi bombardeado com fotos, áudios, vídeos. Primeiro, se você é profissional da saúde, é muito antiético você gravar mensagens sobre pacientes que você está atendendo. Você pode ser responsabilizado, inclusive, por isso. Então, tome muito cuidado, né? Se você não é profissional de saúde, está gravando essas mensagens fakes, também já existe no país hoje lei para que você seja penalizado. Então, tenha muito cuidado. Procure sempre os órgãos oficiais. Site do Ministério da Saúde, site do Governo do Estado de São Paulo, Facebook da Secretaria Municipal de Saúde ou site da Prefeitura de Bragança Paulista. E, claro, o jornalismo de verdade é sempre muito importante. A nossa equipe é formada por profissionais qualificados, todos formados em jornalismo, justamente para trazer para você as informações com qualidade. Eu falei de Bragança Paulista, mas eu sei que tem muita gente assistindo a gente também da cidade de Atibaia. Atibaia também não tem até o momento nenhum caso confirmado. Lá em Atibaia são 36 casos notificados, então bem mais do que aqui em Bragança Paulista. Desses 36, 6 casos foram descartados, mas ainda tem 30 em investigação. Então esses são os números de Atibaia. Falando em número, eu acabei de responder o questionamento da nossa telespectadora Carla, falando sobre a questão do supermercado. E uma nota emitida ontem pela entidade de classe que reúne empresários dos empresários supermercadistas, que palavra difícil,
do estado de São Paulo, o movimento na última semana aumentou 45,6% no estado de São Paulo. Então aumentou quase a metade do movimento do mesmo período do mês passado. E a entidade faz um alerta para o consumo consciente, né, Ana? Exatamente. Então não adianta você acumular na sua casa, álcool gel já está bem difícil de encontrar, mas não adianta você não acumular na sua casa, às vezes, itens básicos, arroz. A gente viu uma corrida maluca por papel higiênico. Eu até me perguntava por quê, mas a pessoa vai estar na casa dela, se de repente faltar o papel higiênico, tem banheiro, né? Você toma um banho. Então, por quê? Porque tem gente que não tem salário todo mês, tem gente que depende da sua faxina que faz, por exemplo, o pedreiro da obra que você faz naquele dia para você receber o seu salário e poder comprar o seu quilo de arroz, o seu quilo de feijão, para você se alimentar por semana. Tem muita gente que ainda faz a compra da semana. Então, por favor, não desabasteçam os supermercados, que é claro que estão trabalhando aí para manter as prateleiras cheias, mas não há necessidade dessa correria. Aproveitando, viu, Felipe, eu quero mandar um abraço lá para o Fabiano Pires, do Pires Musical Studio. Hoje a nossa transmissão não é de lá, e o Fabiano é presidente lá do asilo da Vila São Vicente de Paulo, na Vila Bianchi. Ele faz um apelo que eu repasso aqui para vocês. Quem comprou bastante álcool gel e tem aí um estoque, faça uma doação para o asilo, para a Vila São Vicente de Paulo, lá na Vila Bianchi. Eles estão com pouco álcool gel, precisam do álcool gel justamente para a higienização das mãos dos profissionais da área de saúde e também dos próprios idosos. Lembrando que os idosos são áreas de risco, então eles estavam encontrando dificuldade para a aquisição do álcool gel, e também com um problema financeiro para isso, né? Porque o álcool gel disparou o preço. Então, se você pode fazer uma doação, só procurar lá o pessoal da Vila São Vicente, que fica lá na Vila Bianchi. Eu também tenho um apelo social aqui do pessoal do SAMA. A Ana Lídia Piniano, que é a presidente do SAMA, entrou em contato com a gente na tarde de hoje e ela explicou uma situação que está ocorrendo lá na entidade. Muitas pessoas colaboram com o SAMA e eles utilizam o serviço de mototáxi. Como funciona? Você liga para a entidade, ou a entidade entra em contato com você e você passa a colaborar mensalmente com o SAMA. Todo mês, no dia que você pedir, o motoqueiro vai até a sua residência e retira aquele valor que você está contribuindo com o SAMA. Por causa do coronavírus, muitas pessoas estão preocupadas com esse contato com o motoqueiro, estão isoladas em suas residências e não têm feito essa contribuição por causa deste receio do contato. Então a Ana Lídia passou para a gente 2 contas, uma no Banco do Brasil e uma no Banco do Bradesco, que para essas pessoas que já contribuem com o SAMA, para que elas possam continuar colaborando com aquela mesma quantidade que ela já realiza habitualmente todo mês. Então, eu vou prestar esse serviço aqui para o SAMA e passar as 2 contas do SAMA para você que já colabora com o SAMA. No Banco do Brasil, a agência é 480 dígito 4 e a conta 649 dígito 1. Já a conta do SAMA no Banco Bradesco é a 4804, essa é a agência, e a conta corrente 67917 dígito 8. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato lá no SAMA, no 4035 1515 no horário comercial. Olha, a Prefeitura acabou de nos enviar aqui o decreto, então fica declarada a situação de emergência no município de Bragança Paulista por causa do coronavírus. Algumas alterações foram feitas no decreto anterior do prefeito Jesus Chedid, e quais são elas, né? Ana, eu acho que a gente pode fazer uma pausa comercial, tá? Chama os nossos parceiros, a gente dá uma lida aqui nesse decreto do prefeito e na volta a gente traz todas as novidades para quem está nos acompanhando. Combinado, compartilha aí para mais pessoas poderem acompanhar com a gente. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos.
Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista desta sexta-feira. Hoje nós antecipamos um pouquinho o programa. O programa começa geralmente às 19 horas. Nós começamos um pouco antes das 18. Acompanhamos a coletiva de imprensa que a Prefeitura fez. Coletiva de imprensa não, na verdade um pronunciamento onde a secretária Marina de Fátima Oliveira atualizou os dados do coronavírus em Bragança Paulista. O Dr. Tiago falou do decreto que o prefeito Jesus Chedid ele acaba de editar. O Felipe Granado está apurando aí pra gente os decretos, as mudanças que foram feitas com relação ao decreto de segunda-feira do prefeito Jesus Chedid, que o decreto ele recomendava o fechamento de escolas, o cancelamento de atividades esportivas, e hoje o Ministério Público, a doutora Ana Maria Bozo, ela dá algumas recomendações e a Prefeitura então altera o seu decreto para poder atender também no Ministério Público e para atender as outras normas do governo federal e do governo do estado, né? O João Dória tem feito medidas aí, recomendações para todas as cidades. Então, aqui a Aninha Nogueira está mandando um abraço pra gente. Eu faço questão de ler esses comentários justamente para lembrar você que é ao vivo de verdade. Compartilha na sua página para que mais pessoas possam assistir, né, com a gente, tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Então, nesse decreto, tem mais uma pergunta aqui, né, mais um comentário. A Leia Salema foi ao supermercado ontem, não veio nenhum funcionário preparado para nos atender. É justamente isso, né? As autoridades elas têm alertado as pessoas para atender bem. Qual é? Manter a distância, fazer sempre a limpeza. Eu fui no supermercado, eu já vi a preocupação dos caixas registradores, cada vez que eles pegavam dinheiro, ali tá limpando a mão com álcool gel para depois atender outro cliente. Então, isso é muito importante. Você também no seu manuseio de dinheiro, do seu cartão, do seu celular, não basta você lavar as suas mãos. O celular hoje é a extensão da gente, né? Então, limpeza com o seu celular também é preciso muito cuidado. O Felipe quer falar alguma coisa já do decreto, Felipe? Acho que a gente pode começar, são muitos itens, muitas alterações com relação ao decreto anterior, e a gente pode começar falando aqui do recesso escolar, que fica alterado o calendário escolar 2020, passando o recesso escolar do primeiro semestre de 20 de abril a 24 de abril de 2020. Acho que isso já é uma novidade, porque antes era um período menor de 15 dias, né? E agora esse recesso escolar já passa, então, de 20 de abril de 2020 a 24 de abril de 2020, não. Passa de 23 de março a 24 de abril.
Essa é uma das alterações aí feitas. A outra alteração é a redução de 30% do transporte coletivo e a suspensão das férias de todo o pessoal da Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista, né? Esses profissionais que com 60 anos, assim como os outros servidores, tinham sido dispensados, agora eles são chamados de volta ao trabalho por ser uma área essencial, assim como os profissionais da área da saúde. Ficou decretado, então, uma situação de emergência em saúde pública, né? Fica proibido por prazo indeterminado o uso das vias, logradouros, praças, parques e jardins para realização de manifestações, então também proibido isso, atividades culturais, recreação, atividades religiosas, entre outras ações de cunho coletivo no âmbito do município de Bragança Paulista, com exceção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então não se pode mais usar vias, logradouros, praças, parques e jardins para nenhum tipo de ato, seja ele religioso, esportivo, cultural, para tentar conter aí o avanço rápido do coronavírus. Também tem algumas outras mudanças, Felipe, você quer falar mais alguma? Eu acho que a gente pode citar aqui com relação a questão de clubes, academias. Antes havia uma recomendação, né, para que os clubes, academias, shopping centers, cinemas, teatros e comércio em geral não funcionasse. E agora já é utilizado aqui o termo suspender todas as atividades e serviços privados não essenciais. E no caso dos exemplos, justamente esses que eu citei há pouco. Né? E aí tem um acréscimo aí nesse parágrafo, nesse artigo, né, que para as atividades voltadas à saúde humana, supermercados, restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, fornecimento de água, posto de combustível, eles poderão adotar medidas de atendimento de entrega ou retirada de produtos que privilegiem o contato individualizado, de modo que evite a permanência e aglomeração de indivíduos, devendo adotar imediatamente medidas de higienização, inclusive com a instalação de dispenser com álcool gel, né? Então, os serviços que vão ficar abertos, porque são essenciais, de venda de água, supermercado, farmácia, eles vão funcionar, mas também restaurantes vão funcionar, mas também com medidas para evitar o coronavírus, dispenser de álcool gel e também entregas. A gente tinha uma pergunta que chegou um pouquinho antes com relação ao setor hoteleiro. E no decreto aqui informa que está proibido novos hóspedes nos estabelecimentos de hotelaria de Bragança Paulista. Quem está hospedado pode ficar, né? Até porque outras cidades também estão fazendo isso, mas quem queria vir para Bragança Paulista agora já não consegue mais. O setor hoteleiro ele é fechado. Tem também a suspensão de todo qualquer evento realizado em local fechado, independente da sua característica. Isso acaba atingindo muito as igrejas. A grande maioria das igrejas de Bragança Paulista já tinham adotado medidas nesse sentido, suspendendo as suas missas, os seus cultos, mas eventualmente algumas denominações, principalmente evangélicas, que ainda não haviam realizado essa suspensão desses cultos, agora é uma determinação. Gente, e não é para suspender o culto e você reunir na sua casa 30 pessoas, suspender a missa e você reunir na sua casa 30 pessoas. Aqui no decreto ele fala, inclusive, que não pode ter aglomerações de mais de 15 pessoas em um lugar, tá? E lembre-se, quando você estiver em algum lugar com mais pessoas, manter essa distância, né, pelo menos de 1 metro aí, eu e o Felipe, a gente, para enquadrar no vídeo, a gente até que está um pouco perto, mas tem que manter essa distância. Os velórios também já tinham uma modificação do horário do velório. E a gente tem agora, em relação aos velórios, vai limitar o acesso a 20% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento, conferindo-se preferência aos parentes mais próximos da pessoa falecida, né? Lembrando que em casos de coronavírus, os caixões, eles são lacrados, o corpo é colocado num saco, higienizado e o caixão é lacrado, né? A gente sabe que é um momento de muita dor, é um momento muito difícil, e a gente
tem todas as condolências para a família desse idoso aí, que ainda não se sabe se é de coronavírus ou não, precisa a constatação do exame, mas os médicos que o atenderam acreditavam que era por isso que fizeram o exame para caso como suspeito. Isso é bom a gente deixar claro também, que os exames estão sendo feitos agora aqui em todo o Brasil, seguindo determinação do Ministério da Saúde em casos que estão graves no hospital. Então, o médico fez o atendimento, o médico, pelo conhecimento que ele tem de todos os sintomas, ele entendeu que era coronavírus. É por isso que a gente divulga aqui para que você tenha essa prevenção. Muitos comerciantes, são muitas perguntas chegando aqui com relação aos comerciantes. A Jéssica Fernandes está perguntando quando sairá o decreto oficial quanto a essas novas medidas. Salvo engano, o decreto já tem data de hoje, Ana? Exatamente, o decreto ele já tem data de hoje, a Prefeitura deve estar publicando no Imprensa Oficial, né, que é o jornal online da Prefeitura, Imprensa Oficial. Nós vamos disponibilizar esse decreto também no nosso site, bragançaempauta.com.br. Até quero falar para você, nós temos uma página especial sobre o coronavírus, então você consegue entrar no nosso site e achar uma seção especial sobre o coronavírus com todas as nossas notícias lá. Se você quiser entrar também, receber as nossas notícias, não só sobre o coronavírus, mas todas as notícias, tem os nossos grupos de WhatsApp, em todas as nossas matérias, tem lá no finalzinho da matéria o link para que você entre e a gente vai mantendo você sempre muito bem informado. Aqui é jornalismo de verdade, com as informações checadas para que você não caia em fake news. Nesse momento é tão importante quanto a gente combater o vírus, é a gente combater também as fake news. A Letícia Oliveira está perguntando aqui para a gente, ônibus, alguma mudança? A gente já citou essa informação, mas vamos esclarecer então para a Letícia essa dúvida com relação ao ônibus. Ônibus tem mudança sim, Letícia, 30% de diminuição da frota. Essa é uma determinação, inclusive, que está aqui nesse decreto da Prefeitura de Bragança Paulista, né? A redução em 30% do transporte coletivo e que os mototáxis, eles adotem medidas de higiene. Lembra, na lei já tem isso, muitos não usam, mas exija a touca, exija a higienização para que você também fique aí sem o coronavírus. A Karina Ercolini está perguntando aqui pra gente, clínica médica com consulta eletiva vão funcionar ainda? Karina, nesse decreto não, até o momento não li nada. Nesse decreto suspende tudo, todas as atividades que não são essenciais. Imagino que clínica médica seja, então não interfere. Até o momento, mas alguma nova atualização com relação a isso, a gente passa para vocês. Tá? Em relação aos banheiros públicos e também os privados de uso comum, né? Então banheiros de uso comum deverão ser disponibilizado todo o material necessário e adequado à higienização dos usuários, né? E eles devem ser higienizados também a cada 3 horas pelo menos, justamente para evitar aí a Covid-19. Tem também a suspensão das férias dos funcionários, a gente já falou. O transporte coletivo, providenciar a limpeza e a higienização total dos ônibus, né? Lembrando que o transporte de alunos ele foi cancelado porque por enquanto as aulas elas estão suspensas e também devem ser feitas a limpeza nos pontos de contato com as mãos dos usuários e também do ar-condicionado. No ônibus também deve ser disponibilizado álcool gel, tanto para o usuário, né, como para os trabalhadores nas áreas dos terminais e na entrada e na saída do veículo tem que ter álcool gel também. Muitas perguntas com relação ao comércio, acho que é o principal tema, a principal dúvida. Então, eu acho que eu vou fazer uma sugestão, Ana. A gente ir para o intervalo comercial, eu entro em contato com a Cidinha Tasca, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Bragança Paulista, e tento pegar uma palavrinha dela para minimizar essas dúvidas de toda a população e a gente volta na sequência do intervalo, pode ser? Pode ser, e antes só eu vou falar também que a gente começa a receber aqui mensagens de Atibaia, né? Atibaia também tendo novos decretos, e se aqui a gente teve os 30% de ônibus reduzido, lá em Atibaia vai ser proibida a circulação dos ônibus intermunicipais, né? Ônibus, por exemplo, que sai de Bragança e vai para Atibaia. Bragança, Atibaia, Bragança Extrema, Atibaia Extrema, Atibaia Mairiporã, esses ônibus também não funcionarão. Nós vamos falar depois do intervalo, então.
Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista desta sexta-feira, dia 20 de março, falando sobre o coronavírus. E o Felipe parece que já tem mais informações aí, Felipe. A gente estava em contato aqui com a Cidinha Tasca, presidente da CDL, Câmara Dirigente de Lojistas de Bragança Paulista. A gente ainda não conseguiu esse contato com ela, mas estamos tentando restabelecer essa ligação aí para tirar essas dúvidas dos comerciantes de Bragança Paulista. Mas apenas reiterando o que foi falado, está permitido os comércios essenciais, é isso, Ana, né? Exatamente, no decreto, então, fica permitido somente os essenciais. Eu vou ler até para vocês esse trecho do decreto, a gente sabe que é um pouquinho complicado, né? Os termos utilizados são um pouco complicados, mas como é o tema que tem mais gerado dúvidas para você que está acompanhando o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 20, a gente vai pegar o trecho específico com relação ao comércio para que as dúvidas possam ser sanadas. Exatamente. Então ficam ratificadas no decreto tem o artigo 6º, né, que passa a vigorar da seguinte forma: ficam ratificadas as recomendações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que foram feitas no dia 20 de março, determinando que a partir das 0 horas de amanhã, né, então hoje, a partir de amanhã já, devem ser suspensas todas as atividades e serviços privados, não essenciais, academias, clubes, shopping, cinema, teatro e comércio em geral. Então é isso que está proibido a partir das 0 horas do dia 21. Então a partir dessa madrugada já não pode mais funcionar em Bragança Paulista. Academias, clubes, shopping centers, cinemas, teatro e comércio em geral. Para as atividades voltadas à saúde humana e semoventes, supermercados, restaurantes, lanchonetes, padaria e similares, fornecimento de água mineral e posto de combustível, eles podem funcionar, mas eles têm que adotar medidas de atendimento de entrega ou retirada de produtos,
que privilegiem o contato individual, de modo que evite a permanência e aglomeração de indivíduos, tá? Então, restaurante, você que tem o seu comércio, o seu restaurante, a sua lanchonete, você pode funcionar para entrega. E ainda assim, tem que adotar medidas de higienização dentro do seu estabelecimento, né? Inclusive com instalação de dispenser de álcool gel. Também ficam suspensos as atividades dos serviços públicos não essenciais que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto. Porque os funcionários da prefeitura, durante a semana, eles já estavam trabalhando internamente. Agora eles vão trabalhar home office, tá? E o restante do serviço, que não pode ser home office, eles ficam então também suspenso. Os eventos, a gente já tinha falado dos eventos da prefeitura, todos eles cancelados. Agora a prefeitura, seguindo as orientações do Ministério Público, isso é muito importante frisar também, que o Ministério Público também atuou aqui em Bragança Paulista, determinando essas suspensões, proíbe todos os eventos religiosos, inclusive. O que a gente tinha até então? A gente tinha algumas igrejas cancelando as suas missas ou os seus cultos. A Igreja Catedral é um exemplo disso. Igreja Boas Novas do Parque dos Estados, a Igreja Batista aqui do Lago do Taboão. Agora é decreto. Está então suspenso todo e qualquer evento realizado em local fechado, independente do tipo de evento e da modalidade, inclusive os religiosos e os educacionais. Não pode ter, né, em local aberto que tenha uma aglomeração prevista com mais de 15 pessoas. Então, no máximo, um evento pode ter 15 pessoas. Por quê? Por exemplo, muitas igrejas estão fazendo transmissões ao vivo dos cultos. Então, isso não pode ter mais que 15 pessoas. Mas ao comércio é isso, Felipe. Uma outra coisa que tem aqui nesse decreto, que a gente está lendo, eu estou lendo o decreto junto com você, o Felipe também apurando aqui junto com vocês. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil a debelar ou dispensar qualquer forma de aglomeração de indivíduos, com fundamentação no artigo 268 do Código Penal, tá? Então, tem gente que às vezes está achando ainda isso, infelizmente a gente tem gente que acha que é tudo uma brincadeira e se vai tentar aí fazer uma festa, uma aglomeração, a Guarda Municipal, pelo decreto, ela, com base no Código Penal, ela ficou autorizada a suspender, né, a debelar ou dispensar essas manifestações. Uma outra coisa muito importante que tem aqui neste decreto, no artigo 12, é que ficou autorizada a Secretaria Municipal de Saúde a contratação emergencial de leitos hospitalares, equipamentos e insumos e outros materiais de serviços necessários, bem como a contratação de profissionais e a execução de horas extras para prevenção, tratamento e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do combate do Covid-19. Hoje de manhã eu estive com a secretária Marina de Fátima Oliveira. O programa de hoje, na verdade, era para ser com uma secretária, mas devido à correria ela acabou cancelando. Nós estávamos fazendo uma live ao vivo lá da secretaria, quando ela estava saindo para ir na prefeitura fazer um pronunciamento e falou com a gente. Também fiz perguntas durante esse pronunciamento, que foi aberto para a gente fazer perguntas, e eu perguntei quantos leitos existem aqui em Bragança Paulista, de UTI. Nós temos 29 leitos. E por que a gente está frisando esse número para vocês de 29 leitos? Não são 29 leitos vagos hoje disponíveis para atender coronavírus. São 29 leitos para atender toda e qualquer doença, toda e qualquer ocorrência. Às vezes uma ocorrência policial, como hoje nós tivemos, um leito de UTI é para isso também. Então, por isso, a preocupação e a recomendação das autoridades: maiores de 60 anos, fiquem em suas casas e que as pessoas fechem os seus comércios, evitem a aglomeração para que a gente consiga aí evitar essa proliferação do coronavírus. A Cidinha Tasca, presidente da CDL, respondeu o nosso contato aqui. Ela, no momento, está em reunião, não consegue atender o nosso pedido de entrevista para entrar ao vivo aqui no Em Pauta Entrevista, mas estamos tentando apurar com ela para especificar os comércios que eventualmente possam ficar abertos
além daqueles já conhecidos como farmácia e aqueles que vão fazer o serviço de entrega? O André do Petisco e Companhia, ele já está falando aqui pra gente que a partir de amanhã também é fechado, né, atendendo aí as orientações da Prefeitura e do Ministério Público, né? A Carla Araújo falando que devem fechar também os pequenos bares. Carla, o decreto ele prevê o fechamento de todos os comércios que não são essenciais. Então, inclusive, você que tem aquele bar aí, o boteco do bairro, vai ter que estar fechado também. Oficinas mecânicas atendendo as medidas de segurança, respeitando atendimento individualizado, apenas recebendo o serviço e apenas entregando após a conclusão. Olha, Vanessa Monteiro, no governo do estado, né, o governador João Dória determinou que as mecânicas fiquem abertas justamente para que elas possam fazer manutenções, né, dos veículos, dos profissionais que precisam trabalhar, né, policiais, médicos, enfermeiros, mas concessionárias de carro não, as concessionárias, né, as lojas de veículos, essas, segundo o decreto aqui da Prefeitura de Bragança Paulista, não é também um serviço essencial, então esses devem ser fechados. A Jéssica Fernandes está perguntando aqui pra gente onde ela pode encontrar o decreto atualizado na íntegra. Jéssica, acabei de entrar aqui no site da Prefeitura, na seção Imprensa Oficial, e a imprensa oficial de hoje ou de amanhã ainda não foi publicada. Imagino aí que nas próximas horas a Prefeitura publicará a edição da imprensa oficial ou com a data de hoje ou com a data de amanhã, e este decreto deve constar na imprensa oficial do município. Site da Prefeitura, braganca.sp.gov.br. Tem gente nos perguntando se é verdade que morreu uma pessoa aqui em Bragança Paulista. Mais uma vez eu vou reforçar. Sim, nós temos 11 casos suspeitos da doença do Covid-19, do coronavírus, 5 descartados. Desses 11, infelizmente, ainda enquanto a gente aguarda o resultado, o idoso não resistiu aí aos sintomas e faleceu. É um idoso que apresentava vários dos sintomas do Covid-19, o idoso que ficou internado na UTI por um período e infelizmente veio a óbito hoje. Muitas pessoas perguntaram por que divulgar se era apenas um caso suspeito. Exatamente, a gente tem divulgado os casos suspeitos. Então é coerente, é lógico, se a gente divulgou um caso suspeito, ele veio a óbito, que a gente divulgue também. Obviamente, quando essa confirmação vier, quando o exame voltar com positivo ou negativo, a mesma divulgação, a mesma publicidade que foi dada hoje para a sua morte será para a confirmação ou não do exame, embora para a família isso já não resolva mais nada. É importante que você faça as atitudes de higienização e atenda as recomendações tanto do governo federal como do governo do estado e como a Prefeitura de Bragança Paulista. Nós temos aqui a Joyce perguntando aqui, acabei de receber a mensagem se o decreto vale para as lojas e para o comércio. Sim, a Prefeitura decretou aí o fechamento de tudo que não é essencial. Academia, isso vale para academia, vale para o shopping. Para o shopping, para todos os tipos de comércio. Bares e restaurantes podem ficar abertos para delivery. Mas outra coisa, a gente está falando de Bragança Paulista, mas a gente sabe que tem muita gente assistindo também de toda a região. Em Atibaia, as escolas municipais também fechadas a partir de segunda-feira. Isso é uma determinação em todo o estado, né, para tentar conter aí o coronavírus. E o prefeito de Atibaia, o Saulo Pedroso, também está publicando amanhã no seu imprensa oficial um decreto proibindo a circulação de ônibus intermunicipal em Atibaia. O que isso significa? Que em Atibaia não vai poder, então, chegar ônibus de outras cidades. Você que vai de Bragança Paulista para Atibaia de ônibus, fique sabendo que, então, esses ônibus estão proibidos em Atibaia. Não vai ter ônibus para Atibaia a partir do dia 23. Ficam proibidos, segundo o decreto que será publicado amanhã, ficam proibidos por prazo indeterminado ou enquanto perdurar o estado de emergência de saúde,
o ingresso no município de Atibaia de quaisquer veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Essa é uma medida aí da Prefeitura de Atibaia. Aqui em Bragança, por enquanto, esses ônibus que vêm de outras cidades não foram proibidos, mas isso a gente, lembrando, a gente está falando hoje, sexta-feira, às 19 horas. Pode mudar a partir dos próximos dias. No mesmo sentido de Atibaia, eu trago as informações aqui da Prefeitura de Extrema, que também realizou, que publicou um decreto na data de hoje com algumas determinações na cidade. Eu vou citar algumas para você que trabalha em Extrema, mora em Extrema e tem contato com pessoas daquela cidade. O acesso de ônibus de turismo, vans, micro-ônibus e similares estão proibidos de ingressar no município de Extrema com grupos de turistas para praticar o turismo na cidade. O comércio ambulante e de ponto fixo em todo o território municipal também houve mudanças e está proibido, acho que no mesmo sentido aqui de Bragança, né? Bragança. Também a realização de eventos e atividades com presença de público. A prefeitura e todas as prefeituras, cada prefeitura vem tomando uma medida, né? Isso é bom a gente deixar claro. O governo do federal dá algumas recomendações, o governo do estado outras, e os municípios eles têm autonomia para definir caso a caso o que eles fazem na sua cidade. Lá em Extrema também está proibido que os motoristas de aplicativo de outras cidades vão levar passageiro lá. Dentro da cidade não há essa proibição com relação aos motoristas de aplicativos. Foi uma pergunta, inclusive, de uma telespectadora nossa. A gente não tem essa informação aqui de Bragança Paulista com relação ao Uber, por exemplo. Provavelmente não está cancelado porque os mototáxis não foram. A recomendação é para que tenha a questão da higienização. Isso acredito que deva valer também para o transporte de aplicativos, Uber, 99, para todos os transportes. Mais alguma coisa em Extrema, Felipe? Visita pacientes diagnosticados com Covid, eventos e reuniões de qualquer caráter, aquelas medidas já usuais que têm sido praticadas em outras cidades. Exatamente. Lembrando que também a Santa Casa de Bragança Paulista, a Universidade de São Francisco, elas reduziram as visitas para o paciente, justamente para que você não tenha contato, né, não esteja exposto desnecessariamente a contato com o coronavírus. Então, todos os tipos, não só para quem está nos hospitais com coronavírus, mas de repente alguém aí está dando à luz, fica restrita também as visitas, inclusive para crianças, também sendo a restrição das visitas e dos acompanhantes. Na Santa Casa não pode entrar visitante ou acompanhante com mais de 65 anos. Né? Então, se você tem mais que 65 anos e quer visitar alguém, não que está com coronavírus, mas que tem algum outro problema de saúde na Santa Casa, você também já não consegue mais. Tudo isso é uma forma de prevenção. A Prefeitura de Extrema, assim como ela não permite a entrada de ônibus turísticos na cidade, ela está orientando aqui que os turistas que já estejam lá em sua rede hoteleira, neste momento, se retirem do município. Exatamente. Aqui em Bragança, a decisão é retirar, não permitir mais os hotéis a partir das 0 horas, esse decreto ele vale a partir das 0 horas de amanhã, então não permitir mais a hospedagem de pessoas, né? De repente você conhece alguém aí que estava vindo de outra cidade para passar o final de semana em Bragança. A gente sabe que muita gente querendo fugir de São Paulo, por exemplo, para vir para Bragança Paulista, agora com esse decreto fica proibido os hotéis, eles não vão mais receber as pessoas. Felipe, acho que a gente pode chamar mais um intervalo? Vamos sim. E na volta a gente tem uma mensagem aqui, uma nota oficial da CDL, então. Vamos então para mais um intervalo e daí na volta a gente volta a falar do comércio, que é essa maior preocupação de todo mundo. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos.
Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 20 de março. Nós estamos recebendo notícias aqui a todo instante, então por isso a gente está checando. E o Felipe tem então a informação da CDL, né? Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Bragança Paulista. Isso, principal dúvida aí que certamente ficou nos comentários, nesse retorno que vocês dão ao vivo para a gente aqui no Em Pauta Entrevista, foi com relação aos comércios da cidade. A gente entrou em contato com a Cidinha Tasca, presidente da CDL aqui de Bragança. Tentamos um contato para colocá-la ao vivo. Ela está em reunião nesse momento, não consegue nos atender, mas ela enviou uma mensagem, uma nota aqui para o Bragança em Pauta, para o Em Pauta Entrevista. A CDL respeita o decreto para colaborar nesse momento de crise. E segundo, para evitar punições, a CDL já se antecipou com relação a esse decreto e fechou as portas e o atendimento ao público, trabalhando somente através da internet e do telefone. E é trabalhando através da internet e do telefone que a CDL pode ajudar você, comerciante, que ainda está em dúvida se o seu comércio é essencial, não é, se pode abrir ou se não pode. E para isso a CDL está dispondo de um telefone que eu vou passar nesse momento para vocês. É o 11 99 625 9963. Eu vou ler novamente para vocês. 11 99625 9963. Esse é o contato da CDL, Câmara Dirigentes Lojistas de Bragança Paulista, que pode lhe auxiliar caso você tenha essa dúvida com relação ao tipo de comércio que pode abrir e que não pode a partir de amanhã já, né, Ana? Exatamente. Fica aqui o decreto, ele diz o seguinte: fica alterado o artigo 12 do decreto do dia 16 de março, passando a ter a seguinte redação. Calma, esse daí era para que a Secretaria de Saúde faça a contratação emergencial de leitos. Estou achando aqui, ao vivo é assim mesmo. Aqui fica alterado, então, como eu disse, o decreto, dando então ratificando as recomendações do Ministério Público. Gente, é importante a gente falar que a Prefeitura ela toma essas medidas para combater o coronavírus e também porque o Ministério Público, a promotora Ana Maria Buoso, ela entra em contato com a Prefeitura e dá algumas determinações, algumas recomendações. A Prefeitura acata essas recomendações e publica esse decreto. Vou ler novamente, tá? E coloquei nos comentários dessa live o link de um grupo de WhatsApp do Bragança em Pauta, onde nós estamos atualizando diariamente todas as notícias e já eu envio o decreto. Suspender todas as atividades e serviços privados não essenciais.
Então, vou ler de novo. Suspender, tá? A partir das 0 horas do dia 21 de março, então a partir dessa madrugada, todas as atividades e serviços privados não essenciais. A Paula Serrano pergunta aqui pra gente, material de construção pode abrir? Provavelmente não. Eu acredito que não é essencial. Exatamente. A não ser que vá fazer uma compra de material de construção para uma obra emergencial, para alguma coisa muito urgente. Esses casos específicos, Paula, eu acredito que você deva entrar em contato aí com a CDL, no número que a gente passou, ou com a prefeitura mesmo. Mas aberto, de forma geral, para o público geral, acredito que não. Exatamente. Aqui a recomendação é suspender todas as atividades e serviços privados não essenciais. A exemplo de academias, clubes, shopping centers, cinemas, teatros e comércios em geral. Então, quando a gente está falando aqui de um material de construção, entraria no comércio em geral, numa loja de roupa, numa loja de celulares, qualquer tipo de uma loja de imóveis. Isso seriam os grandes magazines também, né? Exatamente, seriam os comércios em geral. E aí tem um parágrafo, né? Já para as atividades voltadas à saúde humana, supermercados, restaurantes, lanchonetes, padarias e similares podem adotar medidas de atendimento de entrega ou retirada, tá? E aí tem que Rapidinho, ter sem aglomeração. Vera Oliveira, vou checar a sua pergunta aqui e já trago uma resposta. O Felipe vai checando a pergunta da Vera e eu vou então reler mais uma vez, já que é a maior dúvida. Se me permite, eu acho que a gente pode retomar a questão da educação. Talvez eu não tenha sido tão claro no começo com relação aos prazos ali de férias escolares. Se você puder retomar nesse tópico enquanto eu pego a dúvida da Vera. Vou retomar sim, só vou ler mais uma vez então, terminando aqui. Restaurantes, lanchonetes, padarias e similares, fornecimento de água mineral, esses podem, desde que façam entrega ou retirada e evitem a aglomeração nos seus estabelecimentos. Com relação à educação, o que nós temos nesse decreto eu já falei aqui também dos trabalhos dos funcionários da prefeitura. Quem puder trabalhar remotamente vai trabalhar, quem não, ficam suspensos os trabalhos. Na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança ficam suspensas as férias dos servidores e só nesse caso que os servidores, mesmo que tenham mais de 60 anos, eles vão estar trabalhando, tá? E já com relação às férias, ficam alteradas as férias escolares. As férias que estavam previstas de 7 de julho a 21 de julho, elas começam no 1º de abril e vão até o 15 de abril. E aí vai caber à Secretaria Municipal de Educação adotar todas as medidas necessárias para implantação. Por que isso, gente? Não é só uma semana que vai precisar a gente adotar essas medidas aí necessárias no combate ao coronavírus. Então, a Prefeitura que já suspendeu, por exemplo, a festa do peão que estava programada para o final de abril, toma uma outra medida a partir de agora, né? As férias escolares que estavam previstas para julho, elas são antecipadas, justamente para que quando as coisas voltem ao normal, as atividades escolares elas possam acontecer. A Vera tinha perguntado para a gente, Ana, com relação aos Correios, se as entregas ainda estão sendo realizadas. A gente entrou no site do Correio aqui para ler a sua última nota oficial, que foi emitida inclusive hoje, dia 20, e o Correio informa que eles estão realizando medidas para preservar os seus trabalhadores, com relação à higienização, com relação ao contato com essas embalagens e também a diminuição do contato entre o Correio, no caso os carteiros, e o público final. Por exemplo, se no mesmo dia ele realizava 2 entregas, 3 ou mais, em determinada região, essa entrega numa região vai acontecer somente uma vez por dia. Outra medida, quando chegava a sua carta, a sua encomenda antes, você tinha que pegar ali uma prancheta, assinar um documento, assinar um papel, e isso não é mais necessário. Eles estão diminuindo esse contato entre os carteiros e o público, mas os serviços ainda permanecem. Imagino que com maior lentidão por causa dessa frequência que foi diminuída.
a gente tem alguns períodos de recesso escolar, né? E aqui a gente teria o recesso escolar do dia 20 de abril ao dia 24 de abril. Ele fica alterado para o dia 23 de março a 31 de março. Então, essa próxima semana não vai ser contabilizada como falta e nem como dia letivo. Ela entra como um recesso, tá? E o recesso escolar do segundo semestre, que aconteceria entre o dia 13 de outubro a 16 de outubro, que geralmente é onde a gente comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e dia dos professores, aquela semana que emenda, esse recesso aí vai para o dia 16 de abril ao dia 20 de abril. Por quê? Para que você não percam aqueles 200 dias letivos. Então, você está antecipando esse recesso lá no final do ano, em outubro, nesses dias entre o Dia das Crianças e o Dia dos Professores, provavelmente tem a aula normal. A dúvida da Regiane Veloso, loja de carros, já foi falado ou não? Lojas de carro, ela não é considerada um serviço essencial. Elas devem fechar, inclusive com relação às mecânicas, tem decreto do governo do estado que mecânica poderia ficar funcionando. Eu não sei como fica aqui em Bragança Paulista, são questões agora que a gente vai esmiuçar aí com a prefeitura, mas não seriam considerados, as lojas de carros não são consideradas essenciais e devem fechar as portas. Tem outro caso aqui que certamente vai precisar de uma consulta ou da CDL ou da prefeitura, é a pergunta do Moisés Amaral, para funcionários que trabalham na parte técnica, como empresas de monitoramento, de internet, que entra na casa dos clientes e é um serviço essencial, né? De fato é uma pergunta aí, Moisés, que a gente não consegue responder neste minuto, mas vamos sim tirar sua dúvida aí junto com o pessoal da CDL e também da prefeitura, é um caso bem peculiar, né? Bem peculiar, a gente sabe que tem muita gente que vai ter que trabalhar, né? A gente sabe que vai ter que ser mantido, por exemplo, a coleta de lixo, né? O transporte público, porque mesmo que as lojas estejam fechadas, tem muita gente trabalhando que não pode se recolher nas casas. Os jornalistas, né? Os enfermeiros, os médicos, os técnicos da enfermagem, o pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais, o pessoal que trabalha na recepção dos hospitais, o pessoal que trabalha nas empresas de segurança, a guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil, tem muita gente que não pode deixar de trabalhar para que tudo isso aconteça. Os próprios profissionais da Secretaria Municipal de Saúde vão estar trabalhando aí incansavelmente nessa luta que não é de um, é de todos nós, e você precisa também fazer a sua parte. Como? Higienizando as mãos, higienizando o celular, maçaneta. Você que vai trabalhar e deixa em casa todo o restante da sua família, que consegue trabalhar home office, ou que teve as atividades aí proibidas, né, os comércios proibidos de abrir as portas, você quando chega, você tem que ter essa consciência, né, de tirar a sua roupa, lavar as suas mãos, pôr a sua roupa para lavar, para evitar a contaminação também dentro da sua casa. Lembrando sempre, os idosos são os mais afetados, então vamos cuidar dos nossos idosos. Eu até estava vendo que lá em Portugal, um repórter de Portugal disse para os seus avós foi pedido para que eles fossem para a guerra. Para vocês só estão pedindo, fiquem no sofá, né? Não deve ser difícil ficar no sofá. Gostaria muito, aliás, nós jornalistas estamos precisando descansar, porque a gente passa também assim, como os médicos estão lá atendendo, os policiais estão na rua, nós passamos o dia checando informação, muitas vezes falsa. Então, meu apelo, não compartilhe vídeo, fotos que vocês não sabem de onde veio. A Vera Oliveira, que perguntou pra gente com relação ao correio, respondeu aqui agradecendo a resposta e que ela está esperando o documento do carro dela. E falando em documento de carro, Vera, se o seu documento já estiver a caminho aí, acredito que não vai interferir, mas o poupa-tempo vai parar de funcionar também em todo o estado a partir de segunda-feira. A Vanessa Monteiro mandou um recadinho aqui pra gente. Excelente trabalho de vocês, parabéns, precisamos de propagação de informação séria e responsável. É isso que eu falei, muito obrigado, viu, Vanessa? Evelyn Roque, boa noite. Como será feito o pagamento dos carnês que só poderão ser pagos nas próprias lojas e não pela internet? Você tem que fazer o pagamento no balcão da loja que vai estar fechada. Evelyn, eu acho que o melhor aí, eu imagino que a loja tenha algum canal de atendimento, né? Hoje em dia são várias possibilidades aí, não só o telefone fixo, que a loja vai estar fechada, mas você poderia entrar em contato aí com o Facebook, o Instagram, o WhatsApp dessa pequena loja,
ou a grande loja varejista para tentar negociar isso. Certamente vai haver um bom senso da parte deles. A Ruth Andriele Lopes, mais uma vez, o pessoal perguntando sobre o decreto. O decreto do prefeito Jesus Chedid saiu no final dessa tarde, por volta das 18 horas. No começo dessa live tem, inclusive, as explicações, a entrevista coletiva. O decreto vale a partir de amanhã. Ele está no site da prefeitura, na aba imprensa oficial. Vai estar, até amanhã. Até amanhã. E nós vamos disponibilizar também no nosso grupo de WhatsApp do Bragança em Pauta, que você consegue o endereço aqui na nossa live, eu já coloquei nos comentários, se não em qualquer uma das nossas matérias sobre coronavírus que está no nosso site, bragançaempauta.com.br. No final dela tem um linkzinho para você que quer receber as notícias pelo celular. Já acabando aqui, eu consigo mandar para vocês esse decreto e tirar as dúvidas. Para quem está chegando agora, o programa hoje foi mais ou menos assim. A gente adiantou o horário do Em Pauta Entrevista, que começa sempre às 19 horas de sexta-feira. A gente começou um pouquinho antes das 18 horas. A Ana fez uma pequena abertura explicando sobre os casos notificados, os casos suspeitos e a confirmação de uma morte suspeita aqui em Bragança Paulista. E daí, na sequência, começou o pronunciamento lá na prefeitura, onde a secretária de Saúde, Marina, e o secretário de Assuntos, Dr. Tiago, fizeram uma explanação a respeito desse decreto que saiu agora há pouco, bem atual. A gente acompanhou essa coletiva da prefeitura aqui no Bragança em Pauta e na volta a gente foi se atualizando com relação ao decreto e tentando prestar serviço, ajudar vocês, tirar todas as dúvidas com relação a essas novas medidas que foram tomadas aqui em Bragança Paulista. E eu quero falar também que hoje cedo, né, Felipe, a gente foi acabou de chegar para mim uma outra informação. Hoje pela manhã nós fomos no supermercado Spani, onde infelizmente 2 funcionários acabaram se desentendendo. Quando a gente foi até o local, havia informação de que tinha sido uma briga por causa de comida, por causa de álcool gel, e quando nós chegamos lá, não era nada disso, era mais uma fake news, mas teve sim uma tentativa de homicídio, e a polícia rodoviária, né, a polícia conseguiu aí deter o acusado, né, de atirar contra o colega de trabalho aqui em Bragança Paulista, no Spani. O veículo foi abordado na SP 070, na rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 38, em Itaquaquecetuba, e aí o caso foi registrado no DP da delegacia de Itaquá. Eu volto com as informações também no nosso site sobre isso, mas só para já aproveitar aí você que está nos assistindo. Tem leitor perguntando pra gente prazo de validade desse decreto. Não tem prazo de validade, né? Não tem como prever. Indeterminado. Não tem como prever quando a situação vai melhorar, quando não vai, se a gente está no estado mais difícil dessa crise toda ou se ainda vai piorar. É impossível colocar prazo. Exatamente, as autoridades elas falam que até porque a gente não tem ainda. Hoje eu já estava assistindo entrevistas do governo do estado, coletiva, ainda, e a resposta dos especialistas no assunto foi que não tem como prever, né? Porque as mortes elas começam a acontecer, a gente já tem 7 casos confirmados. O Felipe pode até dar uma atualizada pra gente no número, Felipe, dos casos do estado, do caso do país todo, quantos casos confirmados, e não dá para se prever ainda, mas São Paulo é uma das piores regiões, tá? E aqui em Bragança Paulista a gente tem 11 notificações, dessas 11 notificações, uma morte de um caso suspeito. 11 notificações não, 11 casos em investigação, ou seja, foi coletado o exame e a gente aguarda o resultado desse exame, e uma dessas pessoas que ainda estamos aguardando o resultado do exame, um idoso de 78 anos, é claro que ele não tem aí 75 anos, é claro que não tem a idade revelada, ele veio a falecer. A gente estava falando sobre o tempo do decreto, que é impossível ter um tempo, e a gente tem uma declaração aqui do ministro da Saúde, o Mandetta, né? Que essa crise aí, segundo essa previsão dele, vai durar aproximadamente 5 meses. E que o auge da crise vai ser no mês de abril. Então é impossível, 5 meses aí é um período muito longo, não daria para colocar qualquer prazo neste decreto. Com relação aos números, o Brasil registra neste momento 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes até agora.
11 mortes confirmadas. Esses números podem subir a qualquer momento, porque aqui em Bragança Paulista, por exemplo, a gente tem uma morte em investigação, né? Um senhor de 75 anos, ele passou mal no dia 12, foi para o hospital universitário ontem, registrado como caso suspeito, evoluiu mal, não conseguiu, aí os médicos não conseguiram com medicamentos resolver a situação, e aí esse senhor de 75 anos, ele veio a falecer, e por isso que é uma morte, mas ainda suspeita, ela não entra nesses dados do Ministério da Saúde, mas pode entrar nos próximos dias, a qualquer hora, saindo o resultado do exame do Instituto Adolfo Lutz. Para vocês terem noção da gravidade do aumento desses casos nos últimos dias, na segunda-feira, dia 16, a gente estava com 234 casos. Na terça-feira, teve um pequeno aumento para 291. Aí na quarta já passou para 428. Na quinta, para 621. E de quinta para sexta, um aumento de 45%, chegando nos atuais 904 casos em todo o Brasil. Só para comparar, somente no estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz está com 7 mil exames para realizar esse teste. É por isso que demora, é por isso que as autoridades elas vêm fazendo os seus alertas, é por isso que você deve ficar na sua casa, obedecer o decreto e também as recomendações da Secretaria de Saúde. Nós temos... como eu falei, eu acabei de receber aqui mais uma vez a nota desse paciente de 75 anos, sexo masculino, residente no município aqui de Bragança Paulista. No dia 12 ele teve contato aí, teve os sintomas gripais, ele teve febre e muita dificuldade de respirar, tá? Procurou atendimento no hospital universitário e aí foi notificado como suspeito. São 16 casos notificados, 5 já descartados, 11 em investigação. A Marina de Fátima, hoje pela manhã, ela concedeu um pronunciamento também, respondeu algumas perguntas. Ela disse que aqui em Bragança Paulista de UTI nós temos 29 leitos. É claro que mais leitos podem ser utilizados aí em toda a região, caso seja necessário, mas a gente tem que entender que esse é um problema que acontece em todas as cidades, em todo o Brasil e, na verdade, em todo o mundo. A crise, ela vem se alastrando, o coronavírus vem se alastrando no mundo inteiro. E ela disse também, a Marina, que no caso que você que está nos assistindo está com sintomas de gripe, né, sintomas leves, você não precisa procurar nenhum atendimento de saúde. Se os sintomas forem leves e você quiser ir a uma unidade, você deve ir numa unidade, num posto de saúde. Já se você tiver com falta de ar e febre, aí sim você deve procurar a Santa Casa, né, que é o serviço público, a Santa Casa ou a UPA Vila Davi e a UPA Bom Jesus. Se você tiver convênio, você procura daí o seu hospital particular. Aqui em Bragança, a Universidade de São Francisco atende também particular e também o Hospital Bragantino. No caso, então, é para ir para o hospital quem estiver com os sintomas já de falta de ar e febre. Até porque está se pedindo, não, se você está com sintomas de gripe, né, porque a maioria das pessoas elas não desenvolvem os sintomas mais graves da doença. 80% das pessoas conseguem se tratar em casa. Então, se trate como? Ficando em isolamento dentro da sua própria casa. Acho que é isso. Acho que a gente pode fazer um resumão dos casos em Bragança Paulista, em Atibaia, para encerrar essa edição, mas que a gente pode voltar aí a qualquer momento. Hoje já é a terceira live aqui do Bragança em Pauta, a primeira direto lá da Secretaria de Saúde aqui de Bragança Paulista, depois fizemos a cobertura ali no supermercado Spani da tentativa de homicídio que foi registrada lá, e agora sim uma cobertura mais completa do coronavírus, inclusive com a participação aí do pronunciamento lá da Prefeitura. É isso, Bragança a gente tem 16 notificações, 5 a gente já descartou, né? Os exames já descartaram, 11 casos em investigação, um óbito, infelizmente, nós lamentamos e nossas condolências aos familiares. Vou falar também de Atibaia, né? O Felipe pediu aqui pra gente falar de Atibaia, então Atibaia, lembrando que a partir de amanhã, a partir do dia 23, Atibaia não recebe mais ônibus de outros municípios. E a gente tem aí em Atibaia também nenhum caso confirmado, 36 casos notificados,
6 descartados e Atibaia a gente já tem 30 casos em investigação. Eu posso ver rapidinho, Felipe, não sei se você consegue ver aí, Prefeitura de Itatiba também estava atualizando diariamente as informações, que o pessoal também geralmente pergunta pra gente. Essas cidades da região, muita gente mora em Bragança, muita gente trabalha tanto em Itatiba quanto em Atibaia. Extrema também já tomou algumas medidas, lembrando que 30% dos ônibus em Bragança Paulista, eles também passam a ser reduzidos, né? A partir já de amanhã, comércios que não são essenciais ficam proibidos de funcionar também. Mas é isso, no nosso site nós vamos atualizar os números, acho que não tem números atuais. Eu coloquei o Felipe numa fria agora, procurar assim nem sempre é tão fácil. Mas os números são esses: Atibaia 30 casos em investigação, Bragança Paulista 11 casos, esses são os últimos números que nós temos. Em Amparo, 5 casos suspeitos e 1 descartado também, por enquanto na região, nenhum caso confirmado. Acho que não atualizou os números, Felipe, devem ser os mesmos números de ontem, 17 casos, senão estaria aí bem visível, pelo que eu estou vendo aqui, mas tinha até o início da tarde 17 casos em investigação também lá na cidade de Itatiba. Mais algum recado, Felipe? Acho que é o agradecimento aos nossos patrocinadores, acabamos nem citando eles como normalmente citamos ao longo do programa, mas aqui no final nosso agradecimento a todos que apoiam aí o Em Pauta Entrevista, né, Ana? Agradecer, né, a Habitarte, agradecer também o Posto Capivarão. Hoje o Gustavo me ligou e recebeu algumas mensagens, também queria saber se era fake news. Então, os comércios também apoiando, sabe que o nosso trabalho aqui é incansável, né? Então, nós temos aí, agradecer o Capivarão, a Soul Ice, sorvetes e congelados, né? A Soul Ice que também faz entregas aí de congelados. Vamos procurar o número da Soul Ice para passar quem está em casa e quiser encomendar um congelado, né? Exatamente, eles fazem esse serviço de entrega, tem vários salgados, vários tipos de prato, nhoque, coxinha, yakisoba, muito bom. Agradecer também o patrocínio, né, o apoio da Parte Med, do Grupo Mota Assistencial, do André, lá do Petisco e Companhia, e do Fabiano Pires, do Pires Musical Studio. Em nome do Fabiano, eu até vou falar força aí, Fabiano, né? Durante a semana já teve vários eventos cancelados, a gente sabe que para os autônomos sofrem mais, nós também sofremos, né? Porque se os comércios estão abertos, a gente sabe, se os comércios estão fechando, a gente sabe também que os patrocinadores tiram os seus anúncios, então é um momento difícil para todo mundo, mas junto a gente certamente pode vencer, né? E o telefone da Soul Ice é o 4033-3733. Para você que quiser ver as opções da Soul Ice sorvetes e congelados, pode seguir eles no Instagram, soulice.bragançapaulista. São esses os nossos recadinhos para hoje. A gente pode voltar a qualquer momento no nosso site Bragança em Pauta. Todas as notícias sobre o coronavírus, diariamente, incansavelmente, a gente está trabalhando aí para manter você informado. Por favor, pelas pessoas que você ama, né, pela gente, pelos profissionais de saúde, fiquem em casa e higienizem as mãos. Obrigado por todos vocês que acompanharam aqui o Em Pauta Entrevista e nós continuamos à disposição. Compartilhe essa live, mande suas perguntas e vamos continuar prestando serviço e informando com qualidade. É isso aí. Uma boa noite, um bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça.
sempre com você. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte.